Olá, eu sou o Cássio Rezende e começamos agora o nosso segundo podcast. O tema de hoje é o dever do cristão na política. É um tema muito relevante. Normalmente os outros assuntos, os outros áudios, né, que a gente tem gravado, são atemporais. Eu gosto de deixar as gravações atemporais, não falar exatamente sobre datas, sobre é, que coisas que não que sejam relevantes apenas para aquele espaço de tempo, mas esse é um assunto muito relevante, né? Hoje é dia 14 de novembro de 2020, amanhã, dia 15, serão realizadas em todo o território nacional as eleições municipais, né? Onde os cidadãos votarão para vereador e para prefeito, escolhendo assim seus representantes do legislativo e do executivo municipais. Então, que a gente possa analisar bem, né, tudo isso e um aviso de utilidade pública. Fique à vontade para compartilhar esse áudio com as pessoas que te cercam, enviar para eles, né? É, é que será exigida a pessoa que for votar, né, entrar na sessão eleitoral apenas com máscara, né? É, só pode entrar se estiver portando e usando corretamente máscara na face, e deve-se levar também o documento com foto e caneta, porque a caneta não deve ser compartilhada, então tem todas essas normas de segurança. E usar álcool em gel ao entrar e ao sair da sessão. Bom, e além disso, é bom lembrar também que das 7 às 10 da manhã, o período de votação é apenas para idosos, né? Então, se você não for idoso, você tem que chegar depois das 10 para votar. Bom, dito isso, né, esse anúncio exclusivamente de relevância para o nosso tempo, né, para o dia de amanhã, vamos falar então que a Bíblia diz sobre política. É algo importante a ser dito, a ser falado, a ser tratado, né? E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o que está escrito em Provérbios 29, verso 2. Salomão, o autor de Provérbios, escreveu assim, é lógico, inspirado por Deus, dirigido por Deus: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Veja a importância da gente estando presente numa época onde a democracia e nós devemos enxergar que se temos ali no nosso dedo, né, ao votar, uh, a oportunidade de definir, né, o futuro do nosso município, então a gente deve escolher bem os nossos representantes, né? Porque quando justos florescem, quando as pessoas justas têm oportunidade, né, de aparecer e de fazer algo em prol das pessoas que o cercam, o povo vai se alegrar. Mas quando os ímpios governarem, né, o povo vai gemer. Então, se porventura os governantes forem ímpios, quer dizer, cometerem impiedade, cometerem coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, ainda que seja agradável aos olhos das pessoas, as pessoas por eles governadas e representadas sofrerão, ainda que às vezes estão se alegrando, mas está sofrendo. Então é importante a gente levar em conta isso. Bom, mas nem tudo se decide na política. É importante a gente ter isso em mente. E, bom, a política, todo mundo sabe que normalmente quando se fala dela, muitos já ficam com o pé atrás porque as pessoas ligam a política à corrupção. Então, falando em política, a pessoa já vem corrupção à mente. Isso não está de toda de forma errado, não. Por quê? Porque se a gente for ler a Bíblia, lá em Lucas 4, quando Jesus é tentado no deserto, esse mesmo relato, né, tá sendo contado ali em Marcos capítulo 1, e também em Mateus, né, ali é relatado o seguinte, especialmente aqui no relato de Lucas, do Evangelho, Lucas capítulo 4, lá no verso 6, quando Satanás tenta Jesus, ele diz assim, né, eu lhe darei
toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor sobre os reinos do mundo, né? Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então é importante saber que, de forma geral, Satanás age sim no meio político. É por isso que a gente vê a política tão corrompida. É por isso que a gente vê, ou fica sabendo, né, de compra de voto, de pessoas que são corruptas no sentido de arrumar, ter artimanhas para embolsar dinheiro que seria destinado a certas coisas, né? Ainda que não haja uma comprovação oficial, né? Assim, ó, essa pessoa roubou dinheiro, tem como comprovar, mas existem meios que as pessoas utilizam, né, para isso. Então, infelizmente, a política, de uma forma geral, é sim corrompida. E corrompida não apenas por pessoas humanas, mas por seres espirituais, no sentido demônios, né? Então, isso é importante a gente enxergar que existe sim uma ação espiritual por trás da política, ou sobre a política, melhor dizendo. Mas é importante a gente enxergar também que, se a gente está no reino de Deus, podemos influenciar esse mundo. Jesus ele disse o seguinte, quando os discípulos, né, quando Jesus estava para ser preso, os discípulos queriam, especialmente Cefas, né, Simão, Pedro, queria defender Jesus, cortou a orelha lá do Malco, né, servo do sumo sacerdote de Jerusalém lá. Aconteceu que Jesus ele falou, não, guarda aí, né, quando estava sendo interrogado, né, aí sobre o reino, né, Pilatos pergunta para ele se ele era rei, aí Jesus fala, o meu reino não é desse mundo. Isso é importante a gente enxergar. Sabe, esse mundo com um sistema de coisas que a gente percebe, que a gente enxerga, ele não está sendo, em sua totalidade, e até por permissão de Deus, né, ele não está sendo dominado. Deus tem tudo debaixo da autoridade dele. Porém, existe um tempo para que Deus haja executando a justiça completa e plena. Eu não sei se você sabia, mas se você recita, não sei, né, uma oração modelo, esse era o objetivo de Jesus ter ensinado aquele modelo de oração. Uma das frases dentro desse modelo é: venha o teu reino. E quando a gente está pedindo isso, venha o teu reino, quer dizer que o reino visível de Deus se estabeleça em toda a terra. Isso vai acontecer. E Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, ou seja, é o reino dos céus. Jesus é o rei desse reino e, independente de quem seja o governante político do mundo, né, do município, do estado, do país, né, a influência política, uma personalidade política influencia até o mundo, né, um continente, enfim, é importante que a gente tenha sobre a nossa vida um rei que Deus estabeleceu, e esse rei é o filho dele, que se chama Jesus, que é o Messias, o Cristo. Então, isso é importante a gente levar em conta. Mas dentro do nosso contexto de eleições municipais, né, é importante que a gente enxergue que, ao tomar decisões, a gente não se deixe ser influenciado apenas pela opinião das pessoas, mas que a gente possa enxergar a verdade. Olha, quando você for escolher o seu candidato a vereador, saiba que dois princípios têm que estar em jogo quando você fizer isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer ao escolher um candidato a vereador é, primeiro, a pessoa tem que ser honesta. E não honesta porque apenas você ouve falar, mas honesta porque você conhece a conduta diária, prática daquela pessoa, né? Não pelo que ela diz, mas pelo que ela faz. Então, isso é uma das coisas que você tem que analisar. E segundo, a pessoa tem que ter capacidade legislativa, porque um vereador, ele
aquele que cobra serviços executados, né? É um representante de uma parcela da população. Normalmente, cada vereador levanta uma bandeira: eu vou lutar pela saúde, eu vou lutar pela educação, eu vou lutar pelos empresários, eu vou lutar pelos trabalhadores autônomos, eu vou lutar pelos agricultores, enfim. Eu citei esses exemplos porque pode ser que um vereador levante uma determinada bandeira e lute por aquela classe social, por aquela classe profissional. Então é importante que a gente enxergue que o vereador é um representante. Você tem que eleger uma pessoa, votar em uma pessoa para que possivelmente ela se eleja, que seja um representante seu lá na Câmara Municipal, onde ela vai aprovar ou reprovar projetos para o benefício geral da população e ela vai também propor projetos de lei para que ela então possa então ser esses projetos aprovados para colocar obrigações dos cidadãos ou do governo para o benefício da população. Então o vereador faz isso. O vereador não é para a gente, uma pessoa me ajudou muito, eu vou votar nela porque ela já me ajudou. Isso aí é compra de voto. Você vendeu o seu voto por uma ajuda, não faça isso. A pessoa pode ter ajudado você, sim, ajudou você, continue sendo grata a essa pessoa, mas não na urna eletrônica. Então você precisa enxergar que ao eleger um vereador, você está elegendo um representante por 4 anos que vai sentar lá numa cadeira na Câmara e ajudar a decidir o futuro da cidade, do município, né? Então isso é importante a gente levar em conta que o vereador é isso. Você não deve votar no vereador só porque é uma pessoa boa. Ela tem que ter capacidade legislativa, tem que ter capacidade para apresentar, analisar, aprovar ou reprovar projetos de lei, saber as consequências, né, sejam negativas ou positivas, impactos negativos ou positivos de um projeto de lei. Então é importante isso. É importante a pessoa que for eleita a vereador, que você for votar para que seja eleita, né? Essa é a intenção do voto. Vereador, você ter essa coisa em mente, né? Que a pessoa tem que ter essa capacidade. E o representante do executivo, né? É a pessoa que vai ali é, é, executar as leis, né? Seria um guardião das leis municipais que iria respeitar essas leis e realizar obras, realizar projetos, investimentos, melhorias, aperfeiçoamentos, colocar em ação serviços, garantir o funcionamento desses serviços, né, sejam saúde, educação, né, assistência social, projetos empresariais, né, onde vai se gerar empregos, e, enfim, uma série de coisas. Eu falei o que me veio à mente agora, mas é importante a gente enxergar isso. Normalmente, muitas pessoas votam pensando no benefício pessoal. Eu vou votar naquele porque se ele entrar lá, ele vai me ajudar. Não é por aí que funciona. Nós temos que pensar no coletivo. Você tem que lembrar que quando Jesus ensinou o modelo de oração, ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Eu não falo que o Pai é meu. Ou seja, eu tenho que enxergar o coletivo. Eu tenho que enxergar o benefício de todas as pessoas que me cercam, não só as minhas intenções pessoais. Então, tem que enxergar que ao votar, eu estou elegendo um representante ou contribuindo para a eleição de um representante para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade do município e não só para mim. Então, isso é importante, isso é relevante, né? Enfim, então o cristão ele tem que se importar com a política, até porque ah, Deus estabeleceu um líder sobre nós, que é Jesus, o Filho dele. Então, quer dizer, existem representantes. Lá na carta aos Romanos, né, Paulo fala que devemos respeitar as autoridades, que as autoridades são constituídas por Deus. Ou seja, é Deus quem permite as pessoas exercerem um poder político, né, um poder militar, né, no caso de policiais, de militares, né? Então é importante a gente enxergar que as pessoas exercem um poder
que Deus permite elas exercer e pode até que as pessoas façam determinadas coisas que são erradas e escape aí dos olhares da justiça humana, mas da justiça divina não. Então é importante, se você que me ouve, você é um candidato a algum cargo eletivo, né? É importante que você enxergue que ao receber a diplomação, a posse de um cargo, você vai estar recebendo uma responsabilidade fornecida ali com a permissão de Deus, né? E quem vai te cobrar sobre isso, ainda que os cidadãos não te cobrem, é Deus que vai cobrar a execução boa desse mandato. Porque se você recebeu essa autoridade, Deus vai cobrar de você o que você fez com ela. Então isso é relevante, isso é importante. Então, que a gente não se abstenha do voto. Ah, eu vou votar em branco porque a política é corrompida. Ah, de fato, a política é corrompida. Mas imagina se todo mundo fica de braços cruzados e fala assim: não, já está corrompido mesmo, não vou fazer nada, não vou votar. Aí vai acontecer o que Provérbios 29, o primeiro verso que eu li hoje aqui, né? Provérbios 29, 2 fala, né? Os ímpios vão governar e aí o povo vai gemer, né? O povo vai sofrer. E o cristão ele não deve se abster do voto, ele deve votar, porém com consciência, né? Não para si mesmo, não para o benefício próprio, não para colocar uma pessoa que está precisando lá, porque, não, eu vou ajudar essa pessoa, ela é muito boazinha, eu vou votar nela, eu vou votar porque ela me ajudou, não é assim não, você vai votar na pessoa porque acha que ela tem capacidade para fazer o bem para a população, né? Isso é importante e relevante. Alguém que seja honesto e que tenha capacidade para assumir aquele cargo. É lógico que é um sistema corrompido, né? A política em si, eu não estou falando apenas das pessoas, como a gente pôde ver os reinos do mundo ali, Satanás dominando sobre eles, então tem coisa errada. Infelizmente, na política, a gente tem que admitir, existe coisa errada, né? A intenção de muitos que entram é para benefícios pessoais, mas a gente tem que olhar justamente a minoria, é, a minoria que deseja realmente fazer algo, doar de si mesmo para o benefício dos seus representados. Então, isso é importante, né? É importante a gente enxergar que os políticos eleitos, né, são servidores do povo, não para se servir do povo, mas para servir o povo. Eu quero deixar para inspiração para você que é candidato e me ouve, né? Se esse áudio estiver chegando, ainda que seja depois das eleições aos seus ouvidos, né? Se essa gravação estiver chegando aos seus ouvidos depois da eleição, se inspire no que Jesus falou. Uma das coisas que Jesus falou antes de se entregar por nós foi é, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não veio a esse mundo para se tornar rei naquele momento, naquela ocasião ali. Não foi uma falha de Jesus ter morrido, foi um plano de Deus, um projeto de Deus. Ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir a nossa vida com o perdão dos pecados concedido por Deus através de seu sacrifício perfeito. Então, é exatamente isso. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, mas Jesus não está mais morto, ele ressuscitou e ele reina sobre nós. Então, que todos nós sejamos eleitores ou sejamos eleitos, que todos nós venhamos a ter sobre a nossa vida um rei, sejamos monarquistas, né? Tenhamos um rei sobre a nossa vida, que é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, e que as nossas atitudes sejam para eleger pessoas, né? Sejam para governar, né? Ou representar, no caso do legislativo, sejam atitudes pautadas nos ensinamentos de Jesus, o Cristo. Então, esse é o dever do cristão na política, para eleger, pensar bem, né, na pessoa que tem condições de estar lá, para o benefício de todos, e depois de eleito, fazer o que é o correto, fazer o que Jesus faria se estivesse no seu lugar.
Bom, vou me despedindo de você. Nós ficamos por aqui com esse podcast. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e que você pense bem antes de apertar a teclinha verde amanhã, né? Para que bons representantes sejam eleitos, sejam escolhidos. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até a próxima mensagem e que a paz seja com você.